É dia de X Caboquinho com Orlando Câmara. A gente faz agora aquela famosa pergunta: qual o sabor da coluna de hoje, Orlando? X Tudo Caboquinho com Orlando Câmara. Olá para vocês, o sabor de hoje tem nome e sobrenome: Mauro Espósito. E aí eu preciso lembrar aos nossos ouvintes quem é o nosso amigo Mauro Espósito, que quando começou a Band News Difusora FM, comigo na edição executiva, nós fazíamos nas terças-feiras o Pensa Manaus Segurança. O Mauro Espósito tinha uma longa carreira e muito bem sucedida como delegado federal, era um pesquisador da área, já estava na reserva da federal e ele debatia conosco os mais diversos temas sobre segurança pública, sempre às terças-feiras, às 9 da manhã. Inclusive, o X do Caboquinho entrou no lugar do Pensa Manaus Segurança. O Mauro começou a faltar na coluna na época da pandemia e depois ele decidiu se dedicar mais especificamente aos estudos. Ele hoje tem muitas viagens, ele não conseguiria honrar, mas ele faz falta. Por quê? Ele era um delegado federal muito bem sucedido, com uma ampla experiência, um senso humanitário bastante apurado, que sabia que violência não se combate apenas com polícia, mas também com comida no prato, dignidade na família, e que ele não perdia a capacidade de se indignar frente às coisas mais absurdas que o dia a dia nos traz sobre segurança pública. E aí eu vou explicar a vocês por que o Mauro, que é uma pessoa que tem uma consideração enorme, que passou a ser até um amigo meu, por que ele veio tanto à minha mente na semana que passou. Um amigo me mandou um vídeo de um perfil do Instagram chamado Imediato Online. E esse perfil, ele mostrava uma tortura de uns traficantes com um jovem muito jovem, um jovem que não devia ter 22, 23 anos. O jovem havia feito alguma coisa de errado. O jovem era, infelizmente, me parecia, envolvido com o narcotráfico. Não era um capo, como a gente fala, não era graduado, mas era um soldado do tráfico, talvez. Ou tinha algum tipo de envolvimento, eu não posso falar isso porque posso estar sendo leviano. E foi postado nas redes sociais a tortura. Esse jovem foi encontrado dias depois, esquartejado, lá no Novo Aleixo. E aí... eu fiquei meditando um pouco a respeito de como nós banalizamos a violência, porque foi notícia do Imediato Online. Eu não vi a grande mídia falando a respeito. E quando eu me pergunto isso, sempre se diz: Orlando, por favor, né? Isso é coisa de polícia, isso tem todo dia, isso é numa área pobre. Como ser numa área pobre fosse justificável. Ou como ser com alguém, com um jovem de 21, 22 anos, que infelizmente estava desviado do caminho da honestidade, ou da correção, digamos assim, justificasse uma morte. Nós, infelizmente, ao contrário do Mauro Espósito, que era policial por profissão, que pesquisava a segurança pública, que tinha visto todas as barbaridades possíveis e imaginárias, que nós, se Deus quiser, não veremos em nossa vida, ele sempre se indignava. Mas a sociedade civil organizada, ela tem uma indignação seletiva. Vamos sair um pouco da segurança pública para falar de um outro assunto. Trânsito, que é uma coisa também que incomoda muito o cidadão no dia a dia. É aquela história: o trânsito em Manaus está péssimo. Mas é porque tem muito carro para pouca rua. E aí, essa desculpa do muito carro para pouca rua, ela fica como definitiva e justificativa. Como se a autoridade constituída, em nível de estado e em nível de município, não tivesse por obrigação atuar para melhorar a organização e o fluxo do trânsito, a mobilidade urbana. Ela continua essa obrigação. Talvez seja uma obrigação mais desafiadora, mas ela permanece. É a mesma coisa com a segurança pública. Nós estamos banalizando, por exemplo, isso que aconteceu com esse jovem, que quase não foi notícia, que tem um nome, chama-se Tribunal do Crime, quando os criminosos decidem quem vive e quem morre, ou quem apanha, ou quem fica sem um braço ou sem uma perna. E isso é muito mais comum na cidade de Manaus do que a gente imagina. Por exemplo, outro dia uma pessoa me comentou o seguinte: na minha rua, só quem vende drogas é o meu vizinho, porque o cara que manda na área diz que assim é. Quem entra lá e vende droga fora do meu vizinho pega a sua pena. Gente, isso acontece bem aqui. Orlando, mas isso aí é em áreas muito pobres.
Não, nem sempre. Cuidado você que pensa assim, porque pode ser que o assassino, o cara que mata, o menino que erra no tráfico, mora em área pobre, mas o mandante do crime pode estar morando no seu condomínio de luxo, na casa ao lado da sua. E isso um dia pode respingar na sua vizinhança. A gente fala, mas é um fenômeno normal, tradicional das grandes cidades. Pode ser. Mas por que São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades capitais infinitamente maiores que Manaus, têm hoje índices de mortes violentas e intencionais muito menores que Manaus, por exemplo, a cada 100 mil habitantes? Essa justificativa do que é tradicional, é normal, é comum a grandes cidades, não serve mais. Porque Manaus é menor que São Paulo infinitamente, apesar de ser a 7ª capital brasileira em população. Manaus é territorialmente, populacionalmente menor que São Paulo, mas os níveis de insegurança em Manaus são infinitamente maiores do que em São Paulo. Então, a gente precisa recuperar, enquanto cidadãos, a capacidade de se indignar e de cobrar soluções. E aí eu não estou falando me dirigindo nem ao governo do estado, nem à prefeitura municipal. Estou me dirigindo ao cidadão, porque a segurança pública, ela é uma construção coletiva. Construção coletiva. Uma cidade que não encara a segurança pública como coletiva e que não se indigna de forma coletiva, que tem uma indignação seletiva, ela não vai alcançar a segurança pública. Por quê? Porque não é à toa que se fala do tecido urbano. Por que é o tecido urbano? Porque a pele da gente é um órgão só. O excesso de sol que eu pego nas pernas, por exemplo, pode afetar minha pele do rosto, porque é um órgão só. Isso dizem os dermatologistas. É um tecido urbano. A violência que eclode numa área da cidade, ela vai respingar, ela vai se manifestar em outras áreas da cidade, porque é o tecido urbano. Então, #pensa, para a gente poder se indignar mais e cobrar soluções diante de coisas que são absurdas e que nós estamos normalizando e banalizando. Mauro Espósito, meu parceiro querido, doutor Mauro Espósito, que saudades suas. Um forte abraço, abraço a vocês, uma semana boa, serena, se possível, calma, segura, cheia de esperanças. Muito bem, 9h29, você ouviu a coluna de Orlando Câmara falando sobre segurança pública, mas um detalhe interessante, né? Segurança é uma construção coletiva, né? Orlando dá os dados, relembra do Mauro Espósito, nosso colunista, que sempre trazia análise da segurança de uma outra ótica, né? Uma ótica mais humana, mais sensível, não só trazendo os dados ali, e faz muita falta Mauro Espósito falando sobre esses dados. Agora, um recorte sobre esses dados que o Orlando citou, Dini, dados alarmantes, né, do Atlas da Violência, foi divulgado em junho, né, do Fórum de Segurança Pública, colocando Manaus como a 3ª capital mais violenta do país, atrás apenas de Macapá e Salvador, né? E foi a primeira vez nessa série histórica aí que tivemos o estado liderando a taxa de homicídios. Um dado alarmante, né, que o Orlando bem citou aí. Você tem dados parecidos com São Paulo e outras cidades, né, mas São Paulo é um planeta, né? E você vê o Amazonas de forma proporcional à população liderando essa taxa, o que é um indicador preocupante, né? A gente não vê muito essas questões da falta de segurança em áreas centrais da cidade, mas também vírgula, né? E aspas aí, em alguns locais. Mas a gente sabe que isso é muito presente, principalmente em bairros, né, mais periféricos. Cito aqui o Viver Melhor também, onde você acaba tendo ali a criminalidade fazendo ali, ditando os rumos daquela parte da cidade. E aí é uma reflexão que a gente tem que fazer e acompanhar, né? Tivemos aí a nomeação de novos policiais, né? A formação, melhor dizendo, devem entrar em ação, mas é um dado aí que expressa muito os problemas sociais que nós acabamos tendo por conta dos indicadores de segurança pública. A taxa, por exemplo, de homicídios de jovens, entre jovens de 15 a 29 anos, o Amazonas nessa taxa está em 3º lugar, ficando atrás da Bahia e também do Amapá. Mas é um dado aí que é alarmante, né? A gente vê aí muita gente jovem, tem aí a nossa idade ou um pouco menos,
mas que acaba sendo morta, né? Por conta desses bolsões de insegurança que existem em Manaus. Não só aqui, é um problema do país, é um problema social do país, é um enfrentamento que o governo federal, o governo estadual, municípios devem ter. E é um dado que é importante você até ter controle, né? Tem a proposta na Assembleia de criar um observatório de segurança, de modo que possam concentrar dados de acidentes de trânsito, de homicídios, da SSP, de diferentes organismos que possam estar em um local para eles poderem nortear políticas públicas, porque você só pode nortear políticas públicas com dados, né? Você não pode fazer coisas da sua cabeça, as ações, colocar um efetivo policial. A gente já vê policiais, por exemplo, fazendo ali a segurança em certos horários de linhas que vão para a zona norte de Manaus, como o 356, 357, o 358, linhas que acabam servindo para aquela região do aeroporto, que são linhas também que têm altas taxas de roubos. Então é isso que a gente quer ver, né? Uma segurança e uma inteligência por trás também para a população, né? E são dados que são importantes aí, pelo menos tem essa proposta do Observatório de Segurança que deve aí auxiliar as autoridades de segurança e também o Estado, o município como um todo. 9h33